Gabriel Zupo, vamos falar um pouquinho sobre as possibilidades do Santos de reforçar o elenco visando a estreia do time no Campeonato Brasileiro. Lembrando, né, que para o Campeonato Paulista não muda mais absolutamente nada o elenco do Santos Futebol Clube, né? Para o Campeonato Paulista não muda absolutamente em mais nada o elenco do Santos Futebol Clube. Rodrigo Ferreira, né? Isso. Rodrigo Ferreira, o lateral direito, vai estrear no Campeonato Brasileiro, o jogador que foi contratado junto ao Mirassol. Zupo, 5 nomes são falados no Santos Futebol Clube neste momento. Iago Ferreira, do Nova Iguaçu, já discutimos no dia de ontem. O jogador Maceió, também, que o presidente da Portuguesa acabou revelando que o Santos o procurou para saber as condições do atleta, também tratamos no dia de ontem. E surgiu, nas últimas horas, 3 novos nomes. São eles: o atacante Rossi, que tem contrato com o Vasco da Gama até dezembro deste ano, jogador pouquíssimo utilizado no Vasco da Gama nesta temporada. O meia Patrick, de 31 anos, que pertence ao Atlético Mineiro, tem contrato até 2025, contrato longo com o Atlético Mineiro, também não tem sido utilizado. E aí, o grande nome, podemos dizer, pelo menos em termos de mídia, Rames Rodrigues, 32 anos, colombiano, ele que está no São Paulo e tem contrato também até o meio de 2025. Quem te agrada, quem não te agrada destes nomes, Gabriel Zupo? Olha, Marcão, no momento o que me agrada é o Rossi. Os outros dois eu tenho uma dúvida gigantesca, porque assim, o Rossi, ele me lembra muito uma frase que eu usava em relação ao Guilherme. Para a Série B, pode ser destaque. Para a Série A é peça de elenco que pode ser importante. O Rossi, se eu não me engano, tem contrato até dezembro desse ano com o Vasco. Já falo pro pessoal aí que já começou a pegar no pé porque ele subiu na bola para querer provocar. A provocação não foi em relação ao Santos, foi em relação a devolver a provocação do Soteldo. Eu acho que o Rossi, para a Série B, eu acho que seria um jogador muito importante. Um jogador brigador, um jogador veloz. Eu acho que o Santos precisa de um jogador que nem o Rossi. Eu acho que agregarei muito. Ele só teria uma briga também com o Morelos, porque seria 2 búfalos, né? Ele tem o apelido de búfalo também. Mas enfim, o Rossi eu acho que é um jogador que entraria bem no time do Santos. Eu gostaria e chegaria com o potencial até de ser titular, dependendo da situação do time. Tá? E o Rossi, você falou sobre o Rossi aí, o Rossi é um jogador cascudo para a Série B, hein? Exato. Jogador experiente para a Série B, me agrada também, concordo contigo. Gosto do atacante Rossi, foi muito importante o ano passado para o Vasco da Gama. Não entendo porque o Ramon Dias não está utilizando ele no Vasco da Gama nesta temporada. Jogou pouquíssimos minutos, mas eu concordo contigo. O Rossi é muito bom jogador, principalmente olhando a realidade do Santos e, claro, olhando também, né, a situação financeira do clube. Você disse bem, eu acho que para uma Série B ele chega até para ser titular. E o ano que vem, ficando no Santos, fica para compor elenco. É um jogador cascudo, 31 anos, ou seja, é um jogador experiente e tem muita lenha para queimar ainda. É um jogador ainda de velocidade. Eu vejo o Rossi um jogador de velocidade, ele é forte fisicamente também. Me interessa também, acho um jogador interessantíssimo, o atacante Rossi. Agora, e esses outros 2 nomes? Patrick, que tem um bigode, eu vou falar uma coisa para você, ele tem um cuidado tremendo com aquele bigode dele, pena que não cuida tão bem do físico como cuida do bigode. E o polêmico Rames Rodrigues, pô? Olha, vou começar pelo Patrick. O Patrick é um jogador de muita imposição física, chegada na área, joga tanto de primeiro e segundo volante, de meia, também tem destaque pelo lado esquerdo do campo. Mas assim, o Patrick, além de ter qualidade técnica, força física, é um jogador que não sabe o comprometimento dele com a equipe. Você não sabe se ele chega com vontade, você não sabe se ele vai chegar aqui e vai ser apático. O que eu acho estranho do Patrick é que todo clube que ele vai é a mesma coisa. Ele começa bem, depois de um tempo começa a atuar de forma apática e acaba sendo uma contratação ruim, porque ele não é um jogador barato. Mas vai reduzir o salário para a Série B. Querendo ou não, então, dentro da realidade do Santos, não é um jogador barato. É um jogador com potencial, porém, você não sabe como ele se cuida no extracampo, porque, como o Marcão falou, é um cara que sempre teve as condições físicas sendo colocadas em dúvida. Por quê? Porque é um cara que não se cuida, sabe? Futebol ele tem. Acho que jogaria bem a Série B? Acho. Só que, ao mesmo tempo,
eu acredito que o Patrick é uma contratação duvidosa e, cara, por isso eu não faria. O Rames... Agora eu quero ver, hein? Parem as máquinas. E o Rames Rodrigues, hein? E o Rames Rodrigues, vou te falar uma coisa. Nas redes sociais ele tá bombando. Mas em campo... É complicado, Marcão. O Rames é um caso a ser estudado. Porque na Colômbia, na seleção, ele parece o Pelé jogando. É verdade. E nos clubes... Ele treina no São Paulo pra jogar na Colômbia. Parece o Miguelito, né? Exatamente. Só que o Rames na Colômbia joga. O Miguelito na Colômbia, na Bolívia também não joga, né? Então... o Rames é um caso a ser estudado porque até quando ele era um jogador de alto nível, na seleção ele desempenhava um dos melhores futebol. Agora, na Real Madrid, Bayern de Munique, Olympiacos, no São Paulo, ele não se firmou, não jogou, é um futebol totalmente burocrático e apático. O Rames realmente é um jogador que tem muita qualidade técnica. Isso, pra mim... não é nem discutível, porque ele é muito bom de bola mesmo. Só que assim, parece que na Colômbia ele ressuscita e joga bola. Nos clubes, parece que joga de terno, parece que tá morto, sabe? Então é meio complicado essa situação do Rames, porque não dá pra saber o que vai motivar ele, porque ele tá no São Paulo ganhando um bom dinheiro, não tem motivação. Tava no Olympiacos ganhando um bom dinheiro, não tem motivação, acabou tendo um contrato rescindido. Tava no mundo árabe, a mesma coisa. Quando tava no Real Madrid, no Bayern de Munique, a mesma coisa. Então não dá pra saber. Eu acho que é uma contratação que faria sentido do jeito que o Marcelo Teixeira gosta de fazer as coisas, porque ele gosta de contratações que chama marketing, que chama holofote. Imagina sair na imprensa, Rames Rodrigues... Contratações de jogadores midiáticos, né? Exatamente. Que eu falo que se sai na imprensa assim... Santos, que está jogando a Série B, contrata jogador que foi destaque na Copa, lá de 2014, só 10 anos atrás. Mas enfim... Ele vive dessa Copa até hoje. Até hoje. Ele jogou lá bem no Real Madrid e tal, mas depois foi jogar em outros clubes ali, intermediários do futebol lá de fora. E até hoje o Rames Rodrigues vive da Copa de 2014. Exato, Marcão. E eu acho que essa questão do Rames, por mais que assim traria holofote, traria marketing, a venda de camisa eu acho que seria um absurdo, sabe? Mas ao mesmo tempo, vale a pena você fazer uma aposta cara, alta, para um jogador que não entrega? Então eu acho que é uma aposta muito arriscada. Deixa eu dar um pitaco aí. Pode. Eu acho que a venda de camisas pro Rames Rodrigues hoje não seria mais um absurdo. Seria um absurdo se ele não tivesse feito uma ponte no São Paulo, entende? Se o Santos fosse o primeiro clube dele no futebol brasileiro, eu acho que poderia ser um sucesso de marketing. Com o fracasso do Rames Rodrigues no futebol paulista, no São Paulo especificamente, eu não acredito, a não ser que o Santos faça um marketing muito bom, trazendo o Rames Rodrigues, que ele consiga ser esse sucesso. Porque o Rames fracassou no São Paulo. Essa é a verdade. O São Paulo não vê a hora de se livrar do Rames Rodrigues. O Rames Rodrigues indo para o Santos é você transportar um problema saindo do Morumbi, indo para Vila Belmiro. Os números do Rames Rodrigues no São Paulo são péssimos. O rendimento dele no São Paulo é horroroso. É horroroso. Ou seja, não há o que justifique, a não ser a Copa de 2014. Exatamente. E a passagem que ele teve no Real Madrid ali inicialmente, mas não há o que justifique a contratação do Rames. O Rames não vai aceitar, e não tem características de um jogador, que vai aceitar reduzir o seu salário. Ou seja, ele ganha mais de R$1 milhão por mês. Por qual motivo o Rames Rodrigues falaria para o Santos? Não, peraí, é o Santos? Eu vou receber metade. Você acha que tem alguma relação entre Rames Rodrigues e Santos que faça com que ele aceite ganhar metade do que ele ganha no São Paulo hoje? Ele vai abrir mão de mais de 15, 20 milhões que ele tem a receber do São Paulo até o meio do ano que vem para jogar no Santos? Eu não acredito. Você acredita nisso? Não acredito de jeito nenhum. O único jeito do Rames abrir mão de alguma... O Rames não. O único jeito do São Paulo se livrar do Rames e colocar ele no Santos, só se ele vier da mesma forma que veio o Luan na época que ele estava no Corinthians, que o Santos pagou só 100 mil por mês e o Corinthians arcou 700 mil por mês no empréstimo. Só dessa forma, só se o São Paulo pagar aí 700, 800 mil por mês e o Santos pagar 200. Só assim para acontecer essa contratação. Porque eu entendo o gosto do Marcelo Teixeira por essas contratações midiáticas, mas ao mesmo tempo duvido que ele cometa uma loucura dessa, uma aposta tão cara dessa, que provavelmente tende a dar negativo. Quando eu digo aposta que tende a dar a negativa, é que no meu ver,
acredito que será uma aposta que tem mais chance de dar errado do que certo.